secretário-geral, Antônio Guterres, coordenador especial pelo processo de paz, Tom Benestan, e a coordenadora especial e coordenadora de ajuda humanitária do território ocupado palestino, senhora Lynn Hastings, por suas palavras. Estamos testemunhando níveis de violência sem precedentes na região. Desde o dia 7 de outubro, mais de 5.000 vidas foram perdidas de ambos os lados e mais de 1 milhão de pessoas fugiram de suas casas na faixa de Gaza. Quero citar o presidente Lula em seu apelo à razão. O Hamas precisa libertar as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Israel deve parar o bombardeamento para que as crianças e mães saiam da faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso haver mínimo de humanidade no meio da insanidade da guerra. Fim da citação. Que o presidente ressalta é que estamos lidando tanto com reféns e uma crise humanitária. Os atos de terrorismo perpetrados por civis resultaram em mais de 1.000 vítimas, o sequestro de centenas de pessoas, incluindo crianças e 3 brasileiros foram confirmados mortos, vítimas dos ataques do Hamas. Estamos em suas mortes e não podemos tolerar atos de violência. A violência só leva à violência. Assim, faço um apelo para a liberação incondicional e imediata de reféns em segurança, em especial de mulheres e crianças. Os atos de terrorismo são crime e a lei internacional é clara em relação à forma como lidar com ele. O Conselho de Segurança criou um grupo de normas contra terrorismo. E essas normas básicas e princípios incluem e reforçam, na verdade, o combate contra grupos terroristas. É imperativo garantir o respeito à lei internacional humanitária e as crianças devem sempre ser tratadas como vítimas de maneira consistente com seus direitos e necessidades. O aumento da violência em Gaza também é inaceitável. Assim como a demolição da infraestrutura de civis que resultou na destruição de 42% dos edifícios civis. Não podemos tolerar a perda de mais de 2.000 crianças palestinas. E o poder ocupante de Israel tem o dever de promover a ajuda humanitária. Os eventos vistos em Gaza são preocupantes, enfim. A ordem de evacuação está levando a níveis sem precedentes de miséria para pessoas inocentes. O número de caminhões com ajuda humanitária que cruzaram a fronteira de Rafah são insuficientes para atender às necessidades básicas da população local. O território continua sem energia, com impacto no trabalho de saúde. Os hospitais estão trabalhando além de sua capacidade. O acesso à água potável não existe e muitos estão buscando fontes inapropriadas. Civis devem ser protegidos e respeitados em todos os lugares. Todas as partes devem cumprir com suas obrigações da lei humanitária internacional. E destaco nesse respeito com princípios fundamentais de proporcionalidade, distinção, humanidade, necessidade e precaução que precisam guiar todas as ações e operações militares. Senhores delegados, não podemos perder vista da causa raiz desse conflito: opressão, desigualdade social e econômica, violação de direitos humanos. 2023 marca 75 anos do início do conflito. Há uma falta de progresso no processo de paz entre palestinos e israelenses. O impasse nesse processo de paz
levou ao aumento da violência. Mesmo antes da crise em Gaza, 2023 já era o ano com o maior número de mortes desde 2005. A situação na Cisjordânia continua tensa. Há muitos incidentes aumentando a violência e levando a vítimas. Buscar a paz exige uma aderência à lei internacional, assim como um trabalho em relação a buscar uma solução de dois estados. Como definido por esse Conselho, a ocupação da Cisjordânia é ilegal e mitiga o processo de paz. Israel precisa acabar com os assentamentos nos territórios ocupados palestinos, incluindo Jerusalém. A diferença de tratamento entre pessoas de assentamentos e os locais é inaceitável. A expansão atual e projetada aumenta a viabilidade de um Estado palestino. Também ressaltamos a importância de preservar o status quo histórico de locais sagrados em Jerusalém. O Brasil pede que todas as partes exercitem suas restrições e não se engajem em provocações, incluindo o uso de retórica extremista. A reconciliação palestina também é essencial. A reunião contínua buscando esforços de reconciliação entre facções palestinas. Encorajamos as reuniões diplomáticas para o processo de paz. O Brasil reconhece o trabalho humanitário em direção à população de refugiados palestinos e também reconhece a morte dos trabalhadores da ONU. Nosso comprometimento à UNRWA se reflete em nossa capacidade de manter a presidência até de julho de 2024 a julho de 2025. Excelências, o Oriente Médio há muito está imerso em conflitos. Esses conflitos levam a muitos sofrimentos, perdas, dificuldades e falta de esperança. Eles também desestabilizam a região. Agora vemos o risco da crise em Gaza se espalhando por outras partes da região. Em meio a todos esses desafios, a diplomacia e o diálogo continuam sendo nossos ativos mais poderosos. A disputa entre Líbano e Israel foi encontrada com paz através de negociação, assim como o acordo entre o Irã e a Arábia Saudita. O estabelecimento de relações diplomáticas entre os países árabes e Israel mostram vontade de cooperação. Tais empreendimentos trazem esperança e paz para a região. A Liga de Estados Árabes tem um papel essencial nesse contexto, com seu trabalho incansável para mediar e promover o diálogo entre partes em conflito. Senhoras e senhores, o Conselho tem uma responsabilidade especial para promover uma resposta imediata para a crise humanitária. A resolução da ONU depende dessa abordagem, dessa crise atual. Desde 2016, o Conselho não conseguiu aprovar uma resolução em relação à região. Estratégias de obstrução têm impedido uma decisão crucial para a paz internacional. Como resultado, a situação no Oriente Médio é, de longe, uma das questões mais importantes do Conselho de Segurança. Esse Conselho precisa atender a essa missão. Seremos julgados pelas futuras gerações da inação. Precisamos encontrar formas de ações multilaterais, focando nos desafios, e isso não nos levará a uma direção necessária
para a crise humanitária. O Conselho de Segurança não deve evitar sua responsabilidade para pedir a liberação de reféns levados de suas famílias, assim como seu bem-estar e tratamento humano. Esse é um chamado político para a abertura de corredores humanitários tão necessários. Uma decisão de aspectos humanitários dessa crise está ao alcance dos membros desse Conselho. Devemos buscar a politização de uma situação já complexa. O Brasil busca promover o diálogo entre os membros e a ação para a abertura de avenidas de negociação possíveis. Nesse espírito, o presidente Lula me instruiu para fazer parte da cúpula de paz de Cairo com uma mensagem inequívoca. O Brasil participar do processo de busca independente das posições dos Estados-membros. O consenso foi atingido em 4 aspectos: o fim da violência, a implementação do cessar-fogo, o estabelecimento de corredores humanitários e o apoio de uma solução de 2 estados. Com o sofrimento, precisamos que todas as partes vejam suas necessidades através de novas lentes, com uma perspectiva de longo prazo. Precisamos de soluções, não importa a dificuldade política. Um Oriente Médio com paz e prosperidade é em benefício para todos nós. Muito obrigado. Agora, então, devo retomar minha função como presidente do Conselho.